Bom dia, a paz do Senhor, como você está? Quero falar contigo sobre incredulidade, o maior pecado que existe. O maior pecado não é prostituição, ainda que seja um pecado que possa nos levar para o inferno, nem mesmo a mentira, ainda que tenha o mesmo peso, ainda que outros grandes pecados existam, como a avareza e tantos outros, a fofoca, a maledicência e tantos outros, mas o maior de todos, creia, é a incredulidade. Jesus Cristo deixou dito em Hebreus, através do escritor, no capítulo 3 e no versículo 12, que não haja em vossos corações nenhuma semente de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Sabe, Deus se afasta dos incrédulos. Coloca isso no teu coração. Deus se afasta dos incrédulos. Quando nós pedimos qualquer coisa, se há uma semente de dúvida em nosso coração acerca do poder de Deus, tanto ele não age como ele se afasta. Está escrito, está na Bíblia. Amém? Incredulidade é pecado. Duvidar de Deus. Você quer pecado maior do que duvidar de Deus? Não há. Duvidar que ele possa fazer, duvidar que ele tem poder, duvidar que ele queira curar, duvidar que ele queira salvar. Isso é um pecado gigantesco. E aqui em João, no capítulo 16, quando ele fala do Consolador, quando ele fala do Espírito Santo, ele deixa algo dito a partir do versículo 7, que ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. O maior pecado. O Espírito Santo nos convencerá do pecado. Que pecado? Do fato de não acreditar em Cristo. Como ele convence disso? Estamos orando e não está acontecendo. Por quê? Porque confiamos que a oração do pastor é que tem poder para curar e salvar e libertar. Mas não confiamos na nossa oração, porque não cremos na pessoa de Cristo. Jesus, querido, nós conjecturamos no nosso coração que há necessidade que nós sejamos absolutamente santos para que Deus nos ouça. Não, ele ouve o impuro. Jesus não veio salvar os sãos, os que estão perfeitos. Ele veio para salvar os impuros. Ele veio para os incorretos, ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos espirituais. Então, não importa qual seja a sua mazela, se ela é espiritual, sabe, se ela é na linha da maledicência, da fofoca, da mentira, da prostituição, se você se prostra diante dele, se você se propõe a Cristo Jesus e crê nele, a sua oração vai ser ouvida. Ele usou as pessoas mais imperfeitas do mundo para poder mostrar o seu poder. Os apóstolos Pedro, querido, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé, o incrédulo. Querido, ele usou pessoas absolutamente imperfeitas, as quais difundiram o evangelho por aquilo que aprenderam. Sabe, o Atos dos Apóstolos são as atitudes que os apóstolos tomaram após ter caminhado com Jesus. Então, se nós estamos caminhando com Cristo, estamos ouvindo, estamos indo à igreja e não estamos mudando as nossas atitudes, significa que nós não estamos praticando aquilo que aprendemos. Logo, eis a incredulidade à porta. Porquanto ainda vivemos dores e angústias, passamos por problemas e dificuldades e a nossa oração não é ouvida, por quê? Porque confiamos que num ambiente de igreja, um homem tenha o poder
de santificar toda a massa? Não, ele pode te levar a Cristo, mas é você que tem que falar com ele. É você que tem que falar com Cristo, é você que tem que orar. Nós estamos ensinando as pessoas a orarem, não orando por elas. Orar pelas pessoas eu faço ao pé da minha cama, mas no ambiente de igreja eu preciso levar a pessoa a ter uma comunicação com Deus e crer que Ele vai fazer. Quando isso for feito, não somente essa pessoa receberá de Deus, mas também irá sanar, curar, fechar essa tão grande ruptura que existe entre a fé e a incredulidade. Creia, Jesus Cristo deixou dito, aquele que crer em mim, aquele que crer, verá a glória de Deus. Amém? Então eu não sei, talvez hoje você tenha de se aprontar, ir a um hospital, visitar algum enfermo, talvez você esteja me ouvindo e esteja numa cama de hospital. Talvez você esteja com um parente enfermo, talvez você até mesmo possa estar incrédulo por ter perdido alguém no caminho. Nós não perdemos pessoas, elas voltam para o Pai. Amém? Elas voltam para o Pai e nós vamos voltar, é o nosso destino. Então hoje cabe uma oração. Aquilo que você realmente acredita que possa acontecer com a tua vida, coloca diante de Deus. Não peça nada a Ele, agradeça, diga: Senhor, muito obrigado pela cura que Tu estás me dando. Muito obrigado pelo que estás fazendo na minha casa. Pastor, mas ele não está fazendo nada ainda. Querida, essa é a diferença do propósito e da promessa. Na promessa, o santo faz primeiro, depois você cumpre a sua parte. Quando cumpre, né? No propósito, você agradece primeiro, depois Jesus faz. Fique tranquilo. Ele está te ouvindo. O Espírito dele não precisa descer para te ouvir. Ele já está. A Bíblia diz que eis que o Espírito do Senhor está sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Amém? Fica com essa palavra, coloca a tua oração em prática. Deus quer ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz. Te dê entendimento de tudo e paz. Em nome de Jesus. Bom dia para você, um bom sábado. Descansa no Senhor. Hoje é dia do Senhor. Descansa no Senhor. Paz contigo.